primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Graça e paz, irmãos. Amém. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu Santo Espírito move os nossos corações, Senhor. Nos ensina, Senhor, e nós te louvamos por isso, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nesta noite nós viemos aqui para ouvir mais uma vez os Teus ensinamentos. Quebra, Pai, todas as barreiras, Pai. Perdoa, Pai, os nossos pecados e limpa, Pai, todos os caminhos para que a Tua palavra chegue aos nossos corações, Senhor. Que nós possamos ouvi-la, que nós possamos vivê-la, que nós possamos ensiná-la, que nós possamos mostrar ao mundo que a Tua palavra é verdadeira, é eficaz, é viva, é penetrante, é como uma espada, Senhor. Ela penetra e transforma a vida, Senhor. Nós te louvamos por isso. Nesta noite, Pai, nós estaremos ouvindo. Com a volta aqui do teu servo, Ronilson, a tua palavra será transmitida através dele. Ele será o canal dessas bênçãos até nós nesta noite. Nós te louvamos pela vida dele, te louvamos por todos aqueles que estão aqui para ouvi-la, que todos nós possamos sair daqui diferentes, crescendo mais na tua palavra e no teu conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é bom estarmos aqui. E aqui estamos como povo de Deus. Aqui estamos como igreja de Deus. Aqui estamos como nação santa. Aqui estamos como sacerdócio real. Aqui estamos como noiva de Cristo. Aqui estamos como rebanho do Supremo Pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais uma vez, vamos ouvir a sua voz, claro, pela instrumentalidade de um dos seus copastores, este que vos fala. O pastor supremo é ele, nós somos apenas copastores, e com muita honra e com muito privilégio, não é, guerreiros? Graças ao Senhor. Está ali o presbítero Moisés, se encontra ali o presbítero Clécio, se encontra ali o presbítero Humberto e o presbítero César. Por uma razão legítima, se encontra ali com o povo, por uma razão legitíssima, não é? Louvado seja o Senhor. E os nossos presbíteros em indisponibilidade, mas presbíteros, sempre presbíteros, nos abençoando com as suas experiências. Jorge, Adualdo e Manuel, como é bom nos reencontrarmos. Meus irmãos e minhas irmãs, o sermão de hoje e os próximos serão sermões classificados como sermões tópicos / textuais, ou sermões temáticos / textuais, atendendo assim às necessidades da igreja, às carências da igreja, a orientação da igreja, reorientando sempre a igreja. E o tema do sermão desta noite se encontra aí projetado. A igreja consegue em uma só voz citar o tema? A adoração corporativa, o propósito principal da redenção. Esse sermão tópico textual, será que ele já começou bem com o tema? Será que o tema ele tem base bíblica? A adoração corporativa, o propósito principal da redenção. E nós vamos começar de trás para frente. Nesse tema nós temos aí o vocábulo redenção. E quando o assunto é a redenção, vamos relembrar algumas verdades pertinentes, necessárias, maravilhosas, verdades que nos empolgam, verdades que nos estimulam,
verdades que nos encorajam, verdades que nos direcionam, verdades que nos alimentam, verdades que nos instruem, verdades que nos admoestam. Que verdades são essas, pastor Luiz Roneus? Nós já sabemos, nós já temos ciência delas, vamos apenas relembrá-las. Então, primeiro, quando o assunto é redenção, nós sabemos, pela graça do soberano Deus, de que a redenção, ela emana, ela é fruto, ela é obra do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A redenção, ela é obra do Deus triuno, ou do triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Recentemente pregamos uma série com o tema Efésios, a saga de uma igreja gloriosa. E logo no primeiro capítulo, e pedimos à sonoplastia que, por favor, projete aí, nós temos a base para essa verdade relembrada. A redenção, ela é obra do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Efésios, primeiro capítulo, assim se encontra a palavra do Senhor, a partir do versículo 3. Assim se encontra: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção, diz o texto sagrado, espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Sim, e assim o versículo 4 também, ele diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aí encerra a primeira parte, versículo 6, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, do versículo 3 ao versículo 6, o apóstolo Paulo nos diz que a nossa redenção, ela emana do Pai. Ela é oriunda do Pai. Aí, a partir do versículo 7, entra a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. E o versículo 7 da mesma carta se encontra assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue. O sangue de quem? O sangue de Cristo. A remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo Jesus, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E Paulo prossegue: nele, em Jesus Cristo, digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. E aí, mais uma vez, observem, o texto prossegue: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, do versículo 7 ao versículo 12, nós temos aí Paulo dizendo que a nossa redenção, ela emana, ela é oriunda, ela é obra da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. Aí vamos para os versículos 13 e 14. E os versículos 13 e 14 se encontram assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aí nos versículos 13 e 14, como já percebemos, estamos apenas relembrando, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo que a nossa redenção, ela emana da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus. Relembremos com frequência essa verdade, a verdade de que a nossa redenção, ela é obra do único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Relembremos isso com frequência, é necessário. Quando o assunto ainda é a nossa redenção, precisamos relembrar também outras verdades. A verdade de que a nossa redenção, ela foi decretada antes da fundação do mundo. A nossa redenção nunca foi plano B, nunca foi plano C, jamais será plano D. A nossa redenção é plano de Deus. E esse plano foi elaborado e decretado antes da fundação do mundo. Ora, acabamos de ler Efésios 1, 3, 4, 5. Paulo dizendo que fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Todavia, eu os convido para lermos a primeira carta de Deus, carta de Pedro. Logo no primeiro capítulo, nós temos aí o apóstolo Pedro também fazendo menção a essa verdade. A verdade de que a nossa redenção, ela foi decidida antes da fundação do mundo. Ela foi decretada antes da fundação do mundo. 1 Pedro, primeiro capítulo. Observem logo aí os dois primeiros versículos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Agora observem, se concentrem no versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. A nossa redenção foi decidida pelo triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, antes da fundação do mundo. Louvado seja o seu nome. A nossa redenção, ela foi consumada no tempo e no espaço. Por quem? Quem consumou a nossa redenção no tempo e no espaço? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. E aí vamos fazer um passeio rápido na carta de Deus aos Colossenses, o primeiro capítulo. Carta de Deus aos Colossenses, o primeiro capítulo, a partir do versículo 13. Presbítero Jorge, a nossa redenção, ela foi consumada no tempo e no espaço, pela segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. E na carta de Deus aos Colossenses, a partir do versículo 13, o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele descreve essa redenção consumada. Leamos, pois, seu Matias, servo amado do Senhor. Ele nos libertou do império das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Nós temos a redenção em quem? Em Jesus Cristo. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E o texto prossegue, gente. Este é a imagem do Deus invisível. Quem é a imagem do Deus invisível? Jesus Cristo, o primogênito de toda a criação. Pois nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas. Elaine, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele. Para quem? Para ele. Mas o apóstolo Paulo não para aí. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele, Jesus Cristo, é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele, em Jesus Cristo, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, da sua cruz, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Mas o texto não para aí. Ainda falando sobre a redenção consumada, Paulo diz: e a vós outros também, que outrora, no passado, erais estranhos, e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. A carne de quem? De Jesus Cristo. Mediante a sua morte, a morte de quem? De Jesus Cristo. Para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Nesse parágrafo da palavra de Deus, nesse trecho da palavra de Deus, que tecnicamente nós chamamos também de perícope, nós temos o apóstolo Paulo aí dizendo que a nossa redenção foi consumada pela segunda pessoa da Santíssima Trindade, jovem Jesus Cristo. Ele consumou a nossa redenção. Quem aqui já não citou, ainda que não tenha domínio da língua original, quem aqui já não citou por ter escutado os pastores ou os cantores citando aqui tetelestai? Quem aqui já não ouviu essa expressão? Tetelestai. Tetelestai. Onde essa expressão é encontrada? Quem expressou? Quem pronunciou isso? Jesus. Ele pronunciou isso quando? Quando estava na cruz. Lá no teu lugar, no meu lugar, no nosso lugar, bebendo o cálice da ira de Deus que era para nós. Lá ele diz, tetelestai. Significado, está consumado. Redenção consumada. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Agora preste bem atenção. Essa redenção foi decretada antes da fundação do mundo. Consumada no tempo e no espaço pela pessoa e a obra do Espírito Santo, Daniel. E temos vários aqui. Mas essa mesma redenção, ela precisou ser aplicada. E a redenção, ela foi e continua sendo aplicada pela terceira pessoa da Santíssima Trindade. Quem?
o Espírito Santo de Deus. É Ele quem aplica a redenção. Nós só estamos aqui nesta noite, reunidos como igreja do Senhor, porque o Espírito Santo, num determinado momento, Ele fez com que ouvíssemos o Evangelho, e Ele aplicou o Evangelho no nosso coração. Ele nos fez ressuscitar espiritualmente e nos levou a olhar para Jesus Cristo. Ele nos levou a clamar por Jesus Cristo. A semelhança do cego de Jericó, Ele nos levou a fazer coro com aquele cego dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Abra sua Bíblia em João 14, o Evangelho de Deus. João 14, o Evangelho de Deus. E leremos alguns versículos desse Evangelho. O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, o capítulo 14. Assim se encontra a poderosa palavra do Senhor. Versículo 16, observem. Que mensagem linda, que verdade encorajadora. E se nós estamos atentos para essas verdades, ora, não tem como você não se empolgar. Não tem como você não se empolgar. João 14, 16. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, no seu estado de humilhação, como perfeito profeta, ele pronuncia estas verdades. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Aleluia! Quem é esse outro Consolador? A terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus, a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo 17. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E quando Ele diz estará em vós, Ele está aqui já de antemão antecipando o que iria acontecer e depois aconteceu. O dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Ele agora está em nós. É Deus em nós. O Espírito Santo é Deus em nós. E assim, meus amados irmãos e irmãs, vamos também para o capítulo 15 e observem os versículos 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, quem é o Consolador aí? A terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. Ele recapitula o que ele havia dito no capítulo 14, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo seria enviado como enviado foi para dar testemunho de Jesus Cristo. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde do princípio. Agora o capítulo 16. Observem a partir do versículo 7. A redenção foi decretada antes da fundação do mundo. A redenção foi consumada no tempo e no espaço pelo Espírito Santo. E a redenção foi e continua sendo aplicada. Foi consumada por Jesus Cristo no tempo e no espaço. E ela foi e continua sendo aplicada pelo Espírito Santo de Deus. João 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. É uma referência à sua ascensão. A ascensão de Cristo. Convém que eu suba. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Louvado seja o Senhor.
Quando ele vier, diz o texto, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E logo em seguida temos uma explicação. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo, que é o diabo, já está julgado. Adiantemos para o versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, a terceira vez que ele faz essa referência, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Aqui eu quero abrir um parêntese. Estamos vivendo dias difíceis, até mesmo no meio da igreja amada do Senhor. Estamos aí tendo que assistir e ouvir certas prédicas, certas homilias, certas pregações que não têm como base as Sagradas Escrituras. E para nossa tristeza, alguns cristãos dando audiência. Preste bem atenção, a terceira pessoa do Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então, se não é a verdade que está sendo proclamada deste púlpito, logo não é o Espírito Santo que está falando. Está aí o texto. Quando, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Então, fecha parênteses, cuidado. Nem todo mundo que usa gravata e cita a Bíblia, de Deus é. Nem tudo que reluz é ouro, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O próprio Espírito Santo foi enviado para falar de Jesus Cristo, nada menos e nada mais. Gente, preste bem atenção nisso. Se a terceira pessoa da Santíssima Trindade, presbítero Manuel, presbítero Adoaldo, presbítero Jorge, foi enviada para falar somente aquilo que foi designado para ele falar, quem sou eu para ousar falar algo que não emana desse mesmo Espírito? Quem sou eu para subtrair alguma coisa da fala dele? Quem sou eu para adicionar alguma coisa da fala dele? Que o Senhor nos livre, povo amado, povo de Deus. A nossa redenção foi decretada antes da fundação do mundo. A nossa redenção foi consumada no tempo e no espaço pela pessoa e a obra de Jesus Cristo. E a nossa redenção foi e continua sendo aplicada pelo Espírito Santo de Deus. Agora observem uma outra verdade. E estamos seguindo a lógica bíblica e homilética para chegarmos aonde queremos. A adoração corporativa, o propósito principal da redenção. Já dissemos aqui que essa redenção ela é oriunda do triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já dissemos aqui que essa redenção foi decretada pelo Pai antes da fundação do mundo. Consumada no tempo e no espaço pelo Filho, Jesus Cristo. Foi e continua sendo aplicada pelo Espírito Santo. Pois bem, essa redenção, ela trouxe à existência uma nação santa. Ela trouxe à existência um povo sacerdotal. Ela trouxe à existência a igreja de Deus. Ela trouxe à existência o santuário de Deus, o templo de Deus. Ela trouxe à existência um povo redimido, um povo que foi escolhido pelo Pai, redimido pelo sangue de Cristo e alcançado pela aplicação dessa obra feita pelo Espírito Santo. Ela trouxe à existência esse povo.
Observe o que a Bíblia diz em Êxodo 19. E depois vamos para 1 Pedro, capítulo 2:9. Êxodo, capítulo 19. Observe o que diz esse texto sagrado. Êxodo 19, vamos adiantar o versículo 6, salvo engano. Êxodo 19. Observem como o próprio Deus se dirige ao povo dele da antiga administração da Aliança da Graça. A Aliança da Graça é a mesma. O que muda é a sua administração. Por isso gostamos dessa linguagem. Antiga administração da Aliança da Graça. Uma referência ao Velho Testamento. E depois, nova administração da mesma Aliança da Graça. A salvação foi e sempre será pela graça. Nunca houve salvação pelas obras, é sempre pela graça. Por isso temos aquele texto clássico, Thaís, quando o assunto é a doutrina da salvação, que tecnicamente chamamos de soteriologia. Efésios 2, 8, 9 e 10. Cabral vai citar agora de cor. Mas como não dá para citar de cor, porque o microfone não está aí, eu vou citar para ele. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus as designou para que andássemos nelas. Louvado seja o Senhor! Salvação foi sempre pela graça. Agora observe, ele se dirige ao povo dele, da antiga administração da Aliança da Graça. E ele se dirige assim. Toda a igreja, vamos lá? Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás? Aleluia! Ele está dizendo, olha, eu tirei vocês do Egito para que vocês sejam isso aí. Reino de sacerdotes e uma nação santa. Ah, pastor, mas isso é só para o Israel da antiga administração da Aliança da Graça. Não. O Israel espiritual continua. O Israel de Deus continua. E a igreja faz parte do Israel de Deus. A igreja faz parte da nova administração da Aliança da Graça. Aí eu pergunto, quem foi o apóstolo que fez uso dessa mesma linguagem, se dirigindo agora à igreja? Pedro. A primeira carta de Pedro, carta de Deus, capítulo 2, versículo 9. Vamos ver aí, guerreiro. Toda a igreja, no ato de adoração, vamos lá. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro faz uso das mesmas palavras, se dirigindo à igreja, ou seja, a igreja é o Israel de Deus, da nova administração da Aliança da Graça. A redenção trouxe à existência o sacerdócio real de Deus, o povo sacerdotal de Deus. E o que significa isso? A redenção trouxe à existência o povo sacerdotal de Deus. E aí vamos chegando para o ponto principal desse sermão tópico / textual. Deus trouxe à existência o seu povo sacerdotal
ao mesmo tempo, povo chamado de nação santa. Sabe para quê? Sabe por quê? Porque o propósito principal da redenção é adoração. O propósito principal para o qual ele trouxe a igreja à existência é para que a igreja o adore. É para que a igreja o exalte. É para que a igreja celebre-o. Gente, isso é maravilhoso. Observem, isso é tão importante que nós temos um inário na Bíblia. E nós estamos diante de um povo que lê a Bíblia, um povo que valoriza a escola bíblica, tão desvalorizada por aí hoje em dia. O melhor seminário do cristão aqui na terra. E como povo que valoriza a escola bíblica dominical, se pedíssemos aqui para que vocês citassem a quantidade de salmos, vocês citariam, não é, Davi? Quantos salmos nós temos nesse inário? 150 salmos. Inário de Deus. O inário que Deus deu ao seu povo da antiga administração da Aliança da Graça. Sabe por quê? Porque a redenção trouxe um povo sacerdotal à existência. Tanto na antiga administração da Aliança da Graça, como também ele trouxe à existência um povo sacerdotal na nova administração da Aliança da Graça. E o propósito principal desse povo é adorar a Deus corporativamente. Por isso estamos aqui. Agora observem, são 150 salmos, Neuma. Os estudiosos, aqueles doutores que Deus levanta para abençoar os pastores, Senhor, continua levantando doutores para a igreja. Nós precisamos deles. Aqueles homens que Deus levanta para trabalhar apenas escrevendo bons livros, comentando a Bíblia e oferecendo munição aos pastores, a nós. Um deles é Palmer Robertson, que escreveu um livro, Como Interpretar os Salmos. Mas você pode aí recorrer aos comentários de Hernandes Lopes. Você pode recorrer a Wisber e tantos outros comentaristas. E todos aqui sabemos que esses 150 salmos, eles se encontram divididos em 5 livros. Já ouviram falar sobre isso? 5 livros. É como que um paralelo com o Pentateuco. O Pentateuco é composto por quais livros? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Nada acontece por acaso. Quem fez essa divisão fez debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Os 150 salmos estão divididos em 5 livros. Do 1º ao 41, nós temos um livro. Do 42 ao 72, o segundo livro. Do 73 ao 89, o terceiro livro. Do 90 ao 106, o quarto livro. E do 107 ao 150, o quinto livro. É didático isso. É didático isso. Agora preste bem atenção. Palmer Robertson diz o seguinte. É uma teoria, é uma tese dele. Que no primeiro livro, que vai do 1 ao 42, nós temos confrontação de Deus para o seu povo. Confrontação de Deus para o seu povo. Do 42 ao 72, nós temos comunicação. Do 73 ao 89, nós temos devastação. Do 90 ao 106, amadurecimento. E do 107 ao 150, consumação. Estamos dizendo tudo isso em poucas palavras para amarrar com estas verdades. Vocês sabiam que cada divisão dessa se encerra com louvor? Vocês já ouviram falar sobre isso? Primeiro livro do Salmo, do 1 ao 41. Vocês sabiam que o 41 encerra com louvor?
Abra sua Bíblia, Salmo 41, o último versículo. Salmos 41, o último versículo, rapidamente. Salmos 41, o último versículo. Aqui se encerra o primeiro livro dos Salmos. Toda a igreja. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. É assim que se encerra o primeiro livro dos Salmos, que é composto pelo Salmo 1 até o 42. Vamos ver se é assim também o segundo livro dos Salmos. Do 41 ao 41, agora do 42 ao 72. Vamos lá. Salmo 72, última parte. Salmo 72, última parte. Eita! Essa sonoplastia é abençoada, mas deixe-me aqui citar um versículo apropriado. Salmo 72, versículo 19. A última parte é uma nota. O que é que diz aí o Salmo 72, versículo 19? Bendito para sempre, e da sua glória se encha toda a terra. Perceberam que o segundo livro dos Salmos, que vai dos Salmos 42 ao 72, ele também se encerra com adoração? Agora vamos ver se é assim, do 73 ao 89. Então, Salmo 89, última parte. Salmos 89, a última parte. Vamos ver se é assim. Salmo 89, a última parte. Toda a igreja. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Gente, isso não é por acaso. Mas tem um outro livro, não tem? Do 90 ao 106. Então vamos para o Salmo 106, também a última parte. Toda a igreja. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia. Gente, isso é demais. Tem obra do acaso aí, Almeida? Não. Gente, e agora? O último livro, Salmo 107 ao 150. Nós temos o Salmo todinho dizendo o quê? Todo o Salmo, toda a igreja, em uma só voz. Todo ser que respira. Mas vamos ler o Salmo todo, por favor, sonoplastia. Primeiro versículo, toda a igreja, ato de adoração. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muito grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Bem forte agora. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Entenderam a razão do tema desse sermão tópico / textual? A adoração corporativa é o propósito principal da redenção. Nós não estamos aqui porque não temos o que fazer. Nós estamos aqui nesta noite fazendo a principal tarefa da nossa existência, adorar o nosso Criador. Não deixe de estar aqui no dia do Senhor. Se você é membro de uma outra igreja do Senhor, não deixe de estar com a sua igreja adorando. Você pode até visitar uma outra, mas no domingo não deixe de estar com a igreja. Não deixe de estar na igreja e com a igreja. É o povo sacerdotal de Deus. E o propósito principal desse povo é adorar. E caminhando para o encerramento, veja o que diz o Salmo 67, rapidamente. Veja o que diz o Salmo 67. O propósito principal desse povo é adorar. Adorar corporativamente. Não abra mão da congregação dos santos. Não abra mão do dia do Senhor. Salmo 67, o salmista, ele diz o seguinte, como ato de adoração:
Vamos ler o Salmo 67. Toda a igreja. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua. Agora observe o refrão. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. E o salmista prossegue. Alegrem-se e exulte a gente, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Gente, veja o Salmo 117. Eu estou aqui pulando, não dá para ler todos. Salmo 117. Toda a igreja, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o, todos os povos. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste. Aleluia. O propósito principal da redenção é a adoração corporativa. Igreja de Deus, prossigamos adorando corporativamente. Prossigamos adorando como igreja. Prossigamos adorando como o corpo de Cristo. Prossigamos adorando como noivo de Cristo. Prossigamos adorando como raça eleita. Prossigamos adorando como sacerdócio real. Prossigamos adorando como nação santa. Prossigamos adorando como povo de propriedade exclusiva de Deus. Pois a adoração corporativa é o propósito principal da redenção. Eu não sei se vocês conseguiriam cantar esse refrão que diz assim: se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, por que estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Lembraram do cântico? Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Mais uma vez. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Aleluia. Adoremos sempre. Próximo tema do próximo sermão: adorando sempre, mas adorando do jeito certo. Quer ouvir esse sermão? Compareça no próximo domingo. Adorando sempre, mas adorando do jeito certo. Vai ser o próximo sermão para a glória do Senhor. A igreja de pé.